Reconstruir a vida sendo dona de uma casa noturna para mulheres, mas também levar em consideração de que essa reviravolta na sua vida pode ser importante para ela entender muitos significados e também repensar muito na sua personalidade. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube, trazendo mais resenha UPJ para vocês. E hoje eu vou falar de um Lacorne que encerrou recentemente na GMM TV. Uma história que contou muitos fatos, trouxe muita diversão, mas também trouxe muita emoção. No vídeo de hoje eu vou falar do Lacorne Mama Gogô. A história basicamente de Mama Gogô é a seguinte: é a história de uma casa noturna para mulheres. Porque pelo que eu entendi ali da história, existem as casas de massagem para os homens, aquelas massagenzinhas com o final feliz, né, com o happy end. E também existe as casas noturnas para as mulheres, que seriam essas baladas com gogo boys e tudo mais. Por isso o nome da série Mama Gogô, né, o Gogô. Então a história seria basicamente isso. Só que o fundo principal da história, né, aquela história que está à frente de tudo, conta da personagem Anne, que anos atrás era uma artista. Ela fazia parte de uma dupla com uma outra mulher chamada Tina. Então era Anne e Tina, Tina e Anne, não sei exatamente como que era a ordem. E elas faziam muito sucesso, elas eram, assim, enquanto a Anne era a parte sensual da questão ali, né, da história, da dupla e tudo mais, a Tina era a parte que cantava, né, a Tina que tinha a voz, enquanto a Anne meio que era a enrolona ali da história, vamos ser bem sinceros. Então elas faziam bastante sucesso e tal, só que aí no meio dessa história toda, a Anne acaba ficando grávida. Ela tem um relacionamento que não é falado pro mundo com um dançarino da própria dupla, e aí no meio dessa história toda ela acaba engravidando desse cara, e ela precisa revelar toda a história, ela acaba falando pra todo mundo sobre aquela situação, e ela precisa se afastar dos palcos, ela precisa sair completamente dos palcos, justamente para tomar ali conta da filha, né, poder tomar essa atitude de ser uma artista que agora vai precisar tomar conta de uma criança. Só que nessa história toda, ela acaba tendo um desentendimento com a Tina, fala que a Tina não pode continuar a carreira dela sem a Anne, então de que a dupla precisava se separar, mas que a Tina não poderia nem continuar solo. Inicialmente, quando a gente vê a história, a gente fica muito puta com a Anne, né, de que, nossa, por que você tá fazendo isso com a moça, né, por que você tá fazendo isso com a sua própria dupla, com a sua parceira? A gente fica um pouco puto com ela, né, mas enfim. Passando a história, né, passando-se os anos dentro da história, a Anne acaba se tornando uma pessoa muito simples, muito humilde, que sempre reclama muito da vida, de que não teve sucesso, de que a gravidez acabou sendo um grande empecilho para ela, enquanto a Tina se torna uma moça de frases motivacionais, de vídeos morais e motivacionais, né, tudo aquela história toda, e ela também acaba tendo um filho que é o Michael. E aí o que que a Anne tenta fazer da vida, né, o que que ela precisa, o que ela se engata ali para fazer? Ela acaba recebendo uma herança de um tio, ela nem sabia que existia esse tio, mas que ela acaba recebendo essa herança. A herança dela é justamente uma casa noturna, que até então funcionava como sendo uma casa noturna para as mulheres, que existiam ali os gogo boys que dançavam e tudo mais, só que a casa tava meio que caindo aos pedaços, né? Ela não tava assim em boas condições, não existia funcionário suficiente para trabalhar ali, existiam 2, 3 gogo boys ali, só que eles acabaram saindo dali porque eles viam que não tinha futuro, né? Aquela casa noturna ali não tinha futuro, não ia pra frente. Então o grande desafio da Anne era então colocar essa casa em pé. Inicialmente ela quer vender o espaço, né? Ela quer se livrar daquilo, ela quer muito ganhar dinheiro com aquilo, só que ela não consegue inicialmente, e quando ela percebe que ela vai ganhar muito dinheiro com a casa, ela começa então a investir. A Anne precisa pagar uma dívida
dívida para um cara que é meio da máfia ali, e quem cobra essa dívida dela é o Shen, que é filho do cara. Ela tá devendo, né, porque, se não me engano, ela tinha um espaço que ela trabalhava como vendedora de lingerie, e esse espaço era desse cara, só que ela não tinha dinheiro para pagar porque ela não conseguia vender a lingerie, e também tinha a questão ali da própria casa dela, que também estava com dívidas e que ela precisava pagar aquela dívida. O filho desse cara da máfia, desse mafioso, acaba cobrando ela, só que ela acaba dando uma enrolada nele e ele é importante para a sequência da história. E aí, quando ela começa a construir a Mama Gogô, quando ela começa a organizar então ali a história, né, organizar como que vai fazer, né, os Gogo Boys, isso e tal, ela começa então a recrutar esses Gogo Boys e aí cada um tem a sua história. Nós temos a história do Gayu, que também trabalhava no mesmo lugar ali próximo, né, a Annie, que vendia calças jeans, só que ele não conseguia fazer vendas, né? As calças eram até falsificadas. Ele quase que vai preso por causa dessa falsificação. E o grande sonho da vida dele é ir morar em Nova York, fazer carreira em Nova York. Fosse o que fosse, acho que ele queria fazer carreira de modelo, então ele queria sair ali da Tailândia e fazer carreira nos Estados Unidos. Nós também temos o Mudang, ou Murdang, não sei exatamente a pronúncia. Ele também trabalha no mesmo local ali que a Annie e ele é vendedor de verduras. Ele vai, né, passando de porta em porta para vender as verduras e ele quer poder abrir um supermercado para a tia que trabalha com ele ali no local. Então ele quer, de alguma maneira, fazer com que a tia tenha sucesso antes dela morrer, né? Ela tá velhinha e tal, então ele queria realizar esse sonho. Nós temos também o Yuchi, que ele é professor de aeróbica, ele trabalha na academia da mãe da Annie e ele também quer ter sucesso, ele quer poder cuidar da filha, ele acaba sendo um pai solteiro, a mãe da criança até existe ali e tal, e ela vai causar um certo problema nos episódios finais, mas ele quer então conseguir dar uma vida digna para a filha. E também temos ali outros personagens que vão aparecendo. Temos o Campan, que é o grande vilão ali da história, que quer ser o primeiro. O ego dele é um ego assim gigantesco e ele acaba causando ali um atrito com o Gayu, que seria então o grande líder ali do Mama Gogô. Nós temos também o Choke, que é amigo do Campan, teoricamente amigo. Ele fica para ajudar a Annie no Mama Gogô. Ele tem o sonho de comprar a casa dele, mas também de ser um artista reconhecido pela sua dança, o que demora muito para acontecer na série. Temos o Alto, que acaba conhecendo a Annie num assalto, ele acaba roubando a Annie na época e posteriormente ali para ele pagar essa dívida com ela, né? Ela acaba ameaçando ele para ele pagar essa dívida. Ele acaba também trabalhando no Mama Gogô. O Michael acaba posteriormente, né? O filho da Tina acaba posteriormente entrando também no Mama Gogô. Temos outros personagens ali, a história é bastante interessante porque ela consegue desenvolver as histórias dos personagens. Temos a filha da Annie, que é a Fifá, temos a irmã da Annie, que é a Kunten, e também temos o Bol, que teve gente que ficou triste, que ele saiu da história ali em determinado episódio, que ele é amigo da Annie, dançava com ela na época do grupo, né, da dupla, mas que ele acaba ajudando ela a fazer o Mama Gogô inicialmente, só que ele depois acaba recebendo uma proposta do exterior e acaba indo pra lá. Nós temos também o marido da Annie, esqueci o nome do personagem agora, quem fez ele foi o Foy. Ele aparece em alguns episódios ali, apareceu no primeiro, né, nos primeiros episódios, depois ele apareceu ali mais ou menos no final da história, não desenvolveu muito bem a história, mas enfim. E também tem o personagem do Gun Smile, que também foi um personagem que não desenvolveu, não deram pedaço pra ele, né? A gente chega nesse meio da história, assim, a gente chega no derradeiro da história, um Lacorne muito interessante, que foi bem desenvolvido. Eu gostei do desenvolvimento de como foi, a comédia em si, né, a comedicidade em si, mas também as partes sérias da história, de como você pode mudar a sua personalidade em relação às outras pessoas, de como você tem que tratar as outras pessoas inicialmente, e também de que coisas no passado, né, de que jeitos que a gente era no passado, é importante a gente rever algumas coisas para posteriormente a gente falar assim, não, eu acabei errando bem feio aqui e não era para ser dessa maneira. É interessante a história de Mama Gogô, eu acho que é um dos Lacornes assim que eu gosto bastante, lembrando que Lacorne é história que não é propriamente LGBT, pode existir casal
casal dentro da história, casal gay, casal lésbica, mas a história não é a principal. A principal história foi da Annie, que conseguiu reconstruir a sua história, né? A gente tem ali um final bastante interessante e ela acaba também se envolvendo ali com o Shen. Eu gostei da história, teve alguns furos ali na história que eu achei que poderiam ter sido desenvolvidos melhor. O episódio final é um episódio muito legal, que dura bastante, acho que é um dos maiores episódios desse Lacorne, mas eu acho que algumas coisas, alguns personagens ali ficaram com o futuro meio incerto. O próprio Gayu, que queria ir para Nova York e acaba se envolvendo com a irmã da Annie. Não ficou claro se ele ia realmente para Nova York, se ele não ia, se ele acabou desistindo de ir para Nova York porque ele começou a namorar a Contém. Não ficou muito claro algumas coisas de alguns personagens. Uma coisa que a gente esperava muito era entender a briga Choke e Alto, que não deu muito certo pra gente entender, né? O diretor da série não entregou pra gente a explicação do desentendimento dos dois, né? Porque que desde o início os dois se odiaram muito. Não foi explicado, não foi colocado, mas eu acho que no todo ali da história foi bastante interessante a gente ver o desenvolvimento dos personagens, de como a coisa começou de uma maneira que a gente não esperava um futuro, não esperava um desenvolvimento interessante, e posteriormente de como que a direção, a produção toda da série conseguiu trazer um final bastante interessante para Mama Gogô. Eu gostei da história, achei muito interessante e vale a pena assistir a série, que está disponível aqui no YouTube, no canal da GMM TV. Você assistiu a Mama Gogô? Comenta aqui embaixo para eu saber a sua opinião sobre este Lacorne. Deixa o joinha se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal e as minhas redes sociais estão aqui na descrição. Ative as notificações para você não perder nada aqui no canal e saber sempre quando tem vídeo novo. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau pra vocês.